Imagine ser traído pelas pessoas que mais deveriam te proteger. Imagine ser jogado em um poço vendido como escravo, acusado injustamente e esquecido numa prisão escura. Agora imagine que tudo isso não foi o fim, mas o começo do maior plano de Deus para salvar uma nação inteira. A história de José do Egito não é apenas sobre sonhos, é sobre dor, silêncio e espera. É sobre o que acontece quando Deus permanece em silêncio, mas continua trabalhando. José foi rejeitado, humilhado e esquecido, mas em nenhum momento foi abandonado. Se você já se sentiu injustiçado, esquecido ou sem respostas, esta história é para você, porque o mesmo Deus que tirou José do poço e o levou ao palácio, ainda transforma sofrimento em propósito. Fique até o final e descubra como um sonho quase destruído se tornou a salvação de milhões. Se quiser, José nasce em uma família marcada por promessas divinas, mas também por conflitos profundos. Ele é filho de Jacó, o patriarca que teve seu nome mudado para Israel após lutar com Deus. A casa onde José cresce não é um ambiente simples, é um lar construído sobre rivalidades antigas, favoritismo declarado e feridas que atravessam gerações. José é o filho da velhice de Jacó, nascido de Raquel, a mulher que Jacó mais amou. Desde cedo essa origem o diferencia, não apenas emocionalmente, mas socialmente dentro da própria família. Jacó não esconde seu afeto especial por José. Ele demonstra isso publicamente, sem medir as consequências. O símbolo máximo desse favoritismo é a túnica especial que Jacó manda fazer para José. Uma veste longa, ornamentada, diferente das roupas comuns usadas no trabalho do campo. Aquela túnica não representa apenas carinho paterno, ela comunica posição, distinção e futuro. Para os irmãos, é um lembrete constante de rejeição. O ambiente familiar se torna pesado. Os irmãos observam cada gesto do pai, cada olhar direcionado a José. O que começa como incômodo cresce silenciosamente e se transforma em ódio. Um ódio alimentado dia após dia. José, ainda jovem, não compreende totalmente a tensão que o cerca. Em sua imaturidade, ele relata ao pai falhas e atitudes erradas dos irmãos. Talvez movido por zelo, talvez por ingenuidade, José não percebe que suas palavras aprofundam ainda mais a distância entre eles. O coração dos irmãos se fecha. O diálogo desaparece. A Bíblia descreve que eles não conseguiam falar com José pacificamente. O ódio já não era oculto. É nesse cenário que os sonhos surgem. José começa a ter sonhos intensos e simbólicos. Em um deles, feixes de trigo se levantam e o feixe de José permanece em pé, enquanto os outros se curvam diante dele. Em outro sonho, o sol, a lua e 11 estrelas se prostram diante dele. Esses sonhos não são comuns, eles carregam significado espiritual. Mas José, sem discernir o momento certo, compartilha seus sonhos com os irmãos. Ao ouvir, eles interpretam imediatamente. José se vê governando sobre eles. O ódio se intensifica. Os irmãos não apenas passam a odiá-lo por causa do favoritismo do pai, mas agora também por causa dos sonhos e das palavras que ele diz. Os sonhos, que deveriam ser fonte de esperança, se tornam combustível para a inveja. Jacó, ao ouvir o segundo sonho, repreende José, mas ao mesmo tempo guarda aquelas palavras no coração. Algo dentro dele reconhece que há mais ali do que simples imaginação juvenil. O tempo passa, e os irmãos de José seguem para apacentar os rebanhos longe de casa. Certo dia, Jacó chama José e o envia para verificar se está tudo bem com seus irmãos. A missão é simples, quase rotineira, mas o desfecho será definitivo. José parte vestindo a túnica que o distingue. Quando ainda está longe, os irmãos o avistam. A túnica o denuncia à distância. Antes mesmo que ele se aproxime, o ódio encontra oportunidade. Lá vem o sonhador. Essa frase resume a forma como eles o veem. José não é mais irmão, é ameaça, é provocação, é lembrança constante de tudo o que eles sentem ter perdido. A conspiração começa. Alguns falam em matá-lo. O ódio chega ao limite.
Rúben, o primogênito, tenta impedir o assassinato direto. Ele sugere lançar José em uma cisterna vazia com a intenção secreta de resgatá-lo depois. Quando José chega, não há diálogo. Ele é cercado. A túnica é arrancada com violência. O símbolo de honra se transforma em humilhação pública. José é lançado na cisterna. A cisterna é escura, profunda e vazia. José grita, suplica, implora, mas não encontra resposta. Do lado do fora, seus irmãos se assentam para comer. A indiferença deles é tão cruel quanto a traição. Esse momento marca profundamente a vida de José. Ele não sofre apenas agressão física ou abandono. Ele sofre rejeição total. Seus próprios irmãos decidem que ele não merece mais fazer parte da família. Enquanto Rúben se afasta por um momento, uma caravana de mercadores ismaelitas passa pelo caminho. Judá tem uma ideia. Em vez de matar José, eles podem vendê-lo. Assim, se livram dele e ainda lucram. José é retirado da cisterna não para ser libertado, mas para ser vendido como escravo. O preço pago por ele é baixo. Sua vida é avaliada como mercadoria comum. O jovem que sonhava com grandeza agora caminha acorrentado rumo ao Egito, uma terra estrangeira, desconhecida e idólatra. Enquanto isso, os irmãos mancham a túnica com sangue de um animal e a levam a Jacó. Não mentem diretamente, apenas permitem que o pai tire suas próprias conclusões. Jacó reconhece a túnica imediatamente. O choque é devastador. Ele acredita que José foi morto por um animal selvagem. O luto se instala de forma profunda. Jacó rasga suas vestes, chora amargamente e declara que descerá à sepultura lamentando pelo filho. Nenhuma palavra o consola. Enquanto Jacó chora, José está vivo, sofrendo mas vivo. No Egito, José é comprado por Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda. Ele começa no nível mais baixo possível. Escravo, sem direitos, sem família, sem identidade. Mas a Escritura faz questão de repetir algo fundamental. O Senhor era com José. Essa presença não o livra da escravidão, mas o sustenta dentro dela. José trabalha com excelência. Mesmo sem reconhecimento, ele serve com fidelidade. Potifar percebe que tudo prospera nas mãos de José. Aos poucos, o escravo se torna administrador da casa. José recebe responsabilidade, confiança e autoridade limitada. Parece que o sonho começa a dar sinais de vida, mas o caminho até o cumprimento ainda será marcado por novas provas. Este primeiro bloco encerra com José em ascensão aparente, mas à beira de uma queda ainda mais profunda. Os sonhos permanecem. A dor continua, e o plano de Deus segue avançando mesmo quando ninguém percebe. José chega ao Egito como alguém que não escolheu seu destino. Não veio por vontade própria, não cruzou desertos buscando oportunidades, não negociou sua liberdade. Ele foi trazido como mercadoria, vendido por mãos que um dia o chamaram de irmão. O solo é estranho, o idioma é estranho, os deuses são estranhos, mas o coração de José permanece ancorado no Deus de seus pais. Mesmo arrancado da casa de Jacó, ele carrega consigo algo que ninguém pode roubar, a presença do Senhor. A Escritura deixa isso claro ao repetir de forma quase insistente que o Senhor era com José. Essa frase não significa conforto, mas companhia. Não significa ausência de dor, mas propósito em meio a ela. Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda, compra José e o leva para sua casa. Aos olhos humanos, José agora ocupa o nível mais baixo da sociedade egípcia, mas aos olhos de Deus ele continua sendo o portador de um chamado. José trabalha com excelência, não por ambição, mas por fidelidade. Tudo o que ele faz prospera. Não por acaso, mas porque a mão de Deus repousa sobre ele. Potifar percebe que há algo diferente naquele jovem hebreu. A prosperidade não está nos objetos, mas no ambiente. Onde José está, a bênção se manifesta. Aos poucos, Potifar confia a José responsabilidades maiores, até que toda a administração de sua casa esteja sob seus cuidados. José governa tudo, exceto a mulher de Potifar, pois ela não lhe pertence.
José cresce, amadurece e se torna um homem formoso, de boa aparência. Aquilo que poderia ser apenas um detalhe se transforma em prova. A esposa de Potifar começa a olhar para José não como servo, mas como objeto de desejo. Seus pensamentos se tornam insistentes, seus olhares carregados de intenção. Um dia, ela rompe o silêncio e faz a proposta direta. Deita-te comigo. Não há rodeios, não há romantização, há apenas tentação nua e crua. José poderia justificar a queda dizendo que já havia perdido tudo, que ninguém se importaria, que estava longe de casa e que merecia algum alívio. Mas José enxerga além do momento. Ele entende que o pecado nunca é apenas contra pessoas, mas contra Deus. José responde com firmeza. Ele lembra que Potifar confiou tudo em suas mãos e que trair essa confiança seria um grande mal. Mas vai além. Afirma que não pode pecar contra Deus. Essa declaração revela um coração alinhado com o céu. José não se pergunta o que pode ganhar com o pecado, mas o que pode perder espiritualmente. A tentação, porém, não cessa. Dia após dia a mulher insiste. Dia após dia José resiste. A verdadeira fidelidade não se prova em um único momento, mas na constância da decisão correta. Até que chega o dia em que não há ninguém na casa. A mulher segura José pela roupa e insiste novamente. José foge. Ele escolhe perder a capa para preservar a consciência. Ele prefere parecer culpado a ser culpado diante de Deus. A rejeição transforma desejo em ódio. A mulher grita, acusa José falsamente, chama os homens da casa e constrói uma narrativa de abuso. Quando Potifar chega, ela apresenta a veste como prova. A mentira encontra terreno fértil. Não há investigação profunda. Não há espaço para defesa. José é lançado na prisão, o lugar onde ficam os prisioneiros do rei. Em poucos momentos ele desce do topo da administração ao fundo da injustiça. Aos olhos humanos, fazer o certo o levou ao pior lugar possível. A prisão não é breve, não é simbólica. É real, fria, silenciosa. José agora vive atrás de grades, sem explicações, sem previsão de saída. Ele poderia se revoltar, poderia abandonar a fé, poderia concluir que Deus o havia esquecido, mas novamente, a Escritura declara que o Senhor era com José. A presença de Deus não impede a prisão, mas transforma a prisão em escola. O carcereiro percebe que José é confiável e entrega a ele a responsabilidade sobre os outros presos. José lidera mesmo em cativeiro. O ambiente muda, mas o caráter permanece. Onde José está, a ordem surge, a esperança respira, a bênção se manifesta. Entre os prisioneiros estão dois oficiais importantes do faraó, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. Ambos têm sonhos perturbadores na mesma noite. A angústia toma seus rostos. José percebe e pergunta o motivo da tristeza. Mesmo preso, ele não está fechado em si mesmo. Ele ainda se importa com o sofrimento alheio. Ao ouvir os sonhos, José faz uma declaração que revela sua maturidade espiritual. Não pertencem a Deus as interpretações. Ele não toma crédito, não se coloca como centro. Aponta para o Senhor. José interpreta os sonhos com precisão. O copeiro será restaurado ao cargo. O padeiro será executado. Antes que os eventos se cumpram, José faz um pedido simples ao copeiro: lembra-te de mim quando estiveres bem. Não é falta de fé, é humanidade. José ainda espera justiça. Os sonhos se cumprem exatamente como José disse. O copeiro é restaurado, o padeiro é morto, mas o copeiro se esquece de José, não por maldade declarada, mas por conveniência. 2 anos se passam, 2 anos de silêncio, de espera, de rotina na prisão. 2 anos em que nada muda externamente, mas tudo continua sendo moldado internamente. O esquecimento do copeiro não é apenas falha humana. É parte do tempo perfeito de Deus. Se José tivesse sido lembrado cedo demais, talvez não estivesse pronto para o que estava por vir. A espera não é castigo, é preparação.
José aprende no atraso que sua confiança não pode estar nos homens, mas no Senhor. O sonho não morreu, apenas aguarda o momento certo. Enquanto José espera, Deus trabalha no invisível. O Egito caminha para uma crise que ninguém percebe ainda. Faraó terá sonhos que nenhum sábio conseguirá interpretar. O nome de José está prestes a ser lembrado, não por homens comuns, mas diante do trono mais poderoso da época. O Deus que parecia silencioso nunca esteve ausente. Ele apenas estava alinhando todas as coisas. José entrou no Egito como escravo, foi exaltado, depois humilhado, depois esquecido, mas em todas as fases, Deus permaneceu com ele. O jovem que resistiu à tentação, suportou a injustiça e aprendeu a esperar em silêncio, agora está sendo preparado para algo muito maior do que ele imagina. O tempo da prisão está chegando ao fim. O tempo do cumprimento se aproxima. A mão que fechou a porta da cela em breve abrirá os portões do palácio. O tempo passa lentamente para quem espera. Mas quando Deus decide agir, tudo muda em um instante. 2 anos se arrastam dentro da prisão até que, numa única noite, o coração do Egito começa a ser abalado. Faraó, o homem mais poderoso da nação, aquele diante de quem todos se prostram, tem sonhos que o perturbam profundamente. Ele vê 7 vacas belas e gordas subindo do rio Nilo, pastando tranquilamente, quando de repente surgem outras 7, feias e magras, que devoram as primeiras sem mudar de aparência. Em seguida sonha com 7 espigas cheias, e boas sendo engolidas por 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento oriental. Ao despertar, o medo permanece. O sonho não se dissipa. Algo está errado. Faraó convoca todos os magos, sábios e adivinhos do Egito. Nenhum deles consegue oferecer uma interpretação que traga paz ao coração do rei. As respostas são vagas, confusas, vazias de autoridade. O Egito, com toda a sua sabedoria, se mostra incapaz de compreender o aviso divino. É nesse momento que a memória do copeiro desperta. Diante do fracasso geral, ele se lembra do jovem hebreu esquecido na prisão, daquele que interpretara seu sonho com exatidão. Com receio e humildade tardia, ele confessa sua falha e menciona José a Faraó. Em poucos instantes, a vida de José muda novamente. José é chamado às pressas. Ele sai da prisão, se barbeia, troca de roupa e é conduzido à presença do rei. O contraste é absoluto. Ontem, grades e sombras. Hoje, colunas, ouro e poder. Mas José não se deixa intimidar. Quando Faraó lhe diz que ouviu falar de sua capacidade de interpretar sonhos, José responde com uma das declarações mais poderosas de toda a sua história: "Isso não está em mim." Deus dará a resposta favorável a Faraó. Ele não aproveita a oportunidade para autopromoção. Ele entende que o verdadeiro favor vem da exaltação de Deus, não do ego humano. José ouve os sonhos atentamente. Não interrompe, não se apressa. Quando fala, suas palavras são claras, diretas e cheias de autoridade espiritual. Ele explica que os 2 sonhos são um só, e que Deus está anunciando o que fará em breve. As 7 vacas e as 7 espigas boas representam 7 anos de grande fartura em toda a terra do Egito. A abundância será tamanha que não haverá precedentes. Mas depois virão 7 anos de fome tão severa que a fartura será esquecida. O fato de o sonho ter se repetido indica que a decisão é firme e que Deus a executará sem demora. José vai além da interpretação. Ele apresenta uma estratégia, recomenda que Faraó escolha um homem sábio e prudente para administrar o Egito, recolhendo a 5ª parte da produção durante os anos de fartura, para que haja sustento durante a fome. José não apenas discerne o problema, mas oferece a solução. O silêncio toma o salão. Faraó e seus conselheiros percebem que não estão diante de um prisioneiro comum, mas de um homem em quem habita o Espírito de Deus. Faraó toma uma decisão que muda o curso da história. Ele declara que não há ninguém tão sábio quanto José e o estabelece como governador sobre todo o Egito. José recebe o anel de autoridade, veste de linho fino, colar de ouro e um novo nome egípcio. Ele percorre a terra em uma carruagem.
e todos se curvam diante dele. Em poucas horas, José passa da prisão ao palácio. O sonho que parecia distante começa a se cumprir de forma surpreendente. Aquele que foi rejeitado por seus irmãos agora governa sobre multidões. José tem 30 anos quando assume o cargo. Ele percorre o Egito durante os anos de fartura, armazenando grãos em abundância. A produção é tão grande que deixa de ser contada. A administração é precisa, sábia e justa. Durante esse período, José se casa e tem 2 filhos. O primeiro chama Manassés, pois, segundo José, Deus o fez esquecer de todo o seu trabalho e da casa de seu pai. O segundo chama Efraim, porque Deus o fez prosperar na terra da sua aflição. Mesmo no auge do poder, José não esquece sua origem nem o Deus que o conduziu até ali. Quando os anos de fome começam, a crise não afeta apenas o Egito, mas todas as terras ao redor. As pessoas vêm de longe para comprar alimento. Entre essas terras está Canaã, onde Jacó e seus filhos enfrentam a escassez. Jacó ouve que há trigo no Egito e envia seus filhos para comprar mantimento, mantendo apenas Benjamim consigo, pois o trauma da perda ainda pesa em seu coração. Os irmãos de José descem ao Egito sem imaginar que o destino está prestes a confrontá-los. Eles chegam e se prostram diante do governador. O sonho da juventude se cumpre diante dos olhos de José. Ele reconhece seus irmãos imediatamente, mas eles não o reconhecem. O homem poderoso diante deles não se parece com o jovem que venderam. José fala com dureza, acusa-os de serem espiões e os submete a testes, não por vingança, mas para sondar seus corações. Ele quer saber se ainda são os mesmos homens capazes de vender um irmão ou se foram transformados pelo tempo e pela culpa. José exige que tragam um irmão mais novo para provar a veracidade de suas palavras. Simeão fica preso enquanto os demais retornam. No caminho, eles encontram o dinheiro devolvido em seus sacos e o medo os domina. A culpa que tentaram enterrar começa a ressurgir. Eles reconhecem que tudo aquilo é consequência do mal que fizeram a José. Sem saber, o passado os alcançou. Jacó resiste à ideia de enviar Benjamim, mas a fome aperta. Judá se oferece como fiador pela vida do irmão mais novo. A mudança, onde antes havia traição, agora há responsabilidade. Quando retorna ao Egito com Benjamim, José se emociona profundamente. Ele os recebe com honra, prepara um banquete e observa atentamente cada gesto. O coração de José está dividido entre o desejo de se revelar e a necessidade de completar o processo. José prepara a prova final. Ele manda colocar seu copo de prata no saco de Benjamim e acusa os irmãos de roubo. Quando o copo é encontrado, todos retornam aflitos. Judá se adianta e faz um discurso que revela arrependimento genuíno. Ele se oferece para ficar no lugar de Benjamim como escravo, para que o pai não morra de dor. A transformação é completa. O homem que sugeriu vender José agora se dispõe a sacrificar a própria liberdade por um irmão. José não consegue mais conter as lágrimas. O momento da revelação se aproxima. O plano de Deus, que atravessou traição, prisão, esquecimento e poder, está prestes a alcançar sua plenitude. O perdão está maduro, a restauração está próxima. O sonho não era sobre poder, mas sobre salvação. E agora José entende plenamente por que precisou passar por tudo aquilo. O silêncio toma o salão quando Judá termina de falar. Suas palavras ainda ecoam no ar, carregadas de arrependimento, responsabilidade e amor pelo pai. José sente o peso daquele momento como nunca antes. Durante anos ele carregou a memória da traição, do poço escuro, das correntes, da solidão. Agora diante dele estão homens diferentes. Não são mais os irmãos movidos por inveja, mas homens quebrantados pela culpa e moldados pela dor. José percebe que o processo está completo. O coração deles mudou, e naquele instante ele entende que o propósito de Deus nunca foi apenas exaltá-lo, mas transformar toda uma família. José não consegue mais se conter. Ele ordena que todos os egípcios saiam do recinto. Fica sozinho com seus irmãos. O homem poderoso, o governador temido, o administrador do Egito, começa a chorar em alta voz. O choro é tão intenso que pode ser ouvido fora do aposento.
Quando ele finalmente fala, suas palavras são simples, mas carregadas de eternidade. Eu sou José. O impacto é devastador. Os irmãos ficam paralisados. O passado que tentaram apagar, agora se levanta diante deles em carne e osso. O medo os domina. Eles esperam vingança, juízo, retribuição. José, porém, não fala como alguém ferido, mas como alguém curado. Ele pede que se aproximem. Relembra a venda, sim, mas imediatamente aponta para algo maior. Ele declara que não foram eles que o enviaram ao Egito, mas Deus. José não nega a responsabilidade humana, mas enxerga a soberania divina acima dela. Ele afirma que tudo aconteceu para preservar vidas, para salvar um povo numeroso. A dor ganha sentido. O sofrimento encontra propósito. O passado deixa de ser uma prisão e se transforma em testemunho. José abraça seus irmãos, um a um. Beija Benjamim demoradamente. As lágrimas agora não são de dor, mas de libertação. O perdão não é fraco, é poderoso. Ele quebra correntes invisíveis que prenderam aquela família por décadas. José ordena que tragam Jacó e toda a casa para o Egito, pois ainda restam anos de fome. Ele garante sustento, terra e cuidado. O perdão se manifesta em ações concretas. Não é apenas palavra, é provisão. A notícia chega a Faraó, que se alegra com a família de José. Ele confirma a ordem e oferece o melhor da terra. A região de Gósen. Carros são enviados para transportar Jacó, quando os filhos retornam a Canaã, e dizem que José está vivo e governa o Egito. O coração de Jacó quase desfalece. Por anos, ele viveu sob luto, carregando uma dor que parecia incurável. Aos poucos, a esperança retorna. Quando vê os carros enviados por José, o espírito de Jacó revive. Ele declara que basta, pois verá seu filho antes de morrer. Jacó desce ao Egito com 70 pessoas de sua família. No caminho, Deus fala com ele em visões noturnas e o tranquiliza. Diz que fará dele uma grande nação ali, e que José fechará seus olhos. O reencontro entre pai e filho é carregado de emoção. José corre ao encontro de Jacó e chora longamente em seu pescoço. O tempo perdido é preenchido com presença. O amor vence a separação. A família se estabelece em Gósen e prospera. José continua administrando o Egito durante a fome, vendendo grãos e adquirindo terras para Faraó. A crise é severa, mas o Egito sobrevive por causa da sabedoria que Deus concedeu a José. Nações inteiras são preservadas. Aquilo que começou com sonhos de um jovem rejeitado se torna salvação em escala global. O plano de Deus ultrapassa gerações e fronteiras. Com o passar do tempo, Jacó envelhece. Antes de morrer, ele abençoa os filhos de José, Efraim e Manassés, invertendo a ordem e colocando o mais novo acima do mais velho, repetindo o padrão divino de escolher além das convenções humanas. Jacó também profetiza sobre seus filhos, revelando destinos e chamamentos. Ao final, ele pede para ser sepultado na terra de seus pais em Canaã. José promete cumprir seu desejo. Após a morte de Jacó, o medo retorna ao coração dos irmãos. Eles temem que José, agora livre da presença do pai, se vingue. Eles se aproximam e se prostram novamente, oferecendo-se como servos. José se entristece com isso. Ele chora mais uma vez e faz uma das declarações mais profundas de toda a Escritura. Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. José compreende plenamente sua história. Ele não minimiza o mal, mas maximiza a soberania de Deus. José tranquiliza os irmãos e promete cuidar deles e de seus filhos. Ele fala ao coração deles. A culpa finalmente perde seu poder. A família é restaurada. O ciclo de dor iniciado com inveja termina em graça. José vive até a idade avançada e vê seus descendentes prosperarem. Antes de morrer, ele faz um pedido profético. Quando Deus visitar o povo e os tirar do Egito, que levem seus ossos consigo. José morre com os olhos na promessa. Mesmo vivendo como príncipe no Egito, seu coração nunca deixou a aliança. A história de José não é apenas sobre sonhos que se realizam,
mas sobre caráter que sustenta o cumprimento. É sobre fidelidade na solidão, pureza na tentação, perseverança na injustiça e humildade na exaltação. José ensina que Deus não desperdiça dor, que o silêncio não significa abandono e que o perdão é a chave que libera o futuro. Ele prova que aquilo que o homem planeja para destruir pode se tornar instrumento de salvação nas mãos de Deus. Assim termina a jornada de José, o sonhador que se tornou salvador, o escravo que se tornou governador, o ferido que escolheu perdoar. Sua vida ecoa como um lembrete eterno de que, quando Deus está no controle, nenhuma traição, nenhuma prisão e nenhum atraso é capaz de impedir o cumprimento de seus propósitos.